Será que você já passou por algum perrengue, por algum inconveniente, porque você não falava inglês? Você já passou por algum constrangimento, porque você não fala inglês? Ou porque você não falava, porque agora você já tomou uma atitude, você está estudando, está desenvolvendo, ou já está até falando inglês? O meu nome é Débora Carvalho e eu sou a sua professora de inglês. Eu dou aula há 22 anos, ou mais um pouquinho, e eu já vi inúmeros casos de sucesso, de fracasso, de felicidade, infelicidade, de pessoas que achavam que não conseguiriam falar inglês e que falaram, de pessoas que acharam o inglês super fácil e que, de repente, começaram a colocar bloqueios para impedir que as pessoas, para impedir que o sucesso acontecesse, que é isso que a gente faz. A gente tem sabotadores. Nós nos sabotamos e você deve saber disso. Eu me saboto, tu te sabotas. Eu me saboto, você se sabota, ok? Sem brincadeiras, mas a verdade é que a gente se sabota. Então, o que eu, Débora Carvalho, quero nessa live te mostrar? Que nós temos algumas coisas que nós passamos por problemas e alguns que são gravíssimos, por exemplo, no trabalho, ou alguns que são inconvenientes de uma viagem. Mas o que eu quero é isso. Você já passou por algum inconveniente? Você que está aqui comigo, deixa eu ver os comentários, tudo bem? Você que está aqui comigo agora, você já passou por algum inconveniente porque você não fala inglês? De novo, eu quero repetir. Todos nós passamos. Eu passei, eu tenho certeza que você também já passou. Eu só espero que você tenha superado e não tenha se acostumado com o fato de, eu não falo inglês e tá tudo bem. Então, para você que está aqui comigo agora, eu quero que a gente pense juntos, que você pense comigo, o que a gente pode mudar? Como é que você pode mudar essa história? Sim, Débora, eu passei por inconvenientes, mas eu quero mudar. E eu vou te dar a dica final daqui a pouco. Vamos primeiro falar sobre isso, e daqui a pouco eu quero te dar uma dica de ouro, para que você não fique em situações desconfortáveis, que você não fique de saia justa em situações de emprego, principalmente, e principalmente que você não perca oportunidades na vida e no seu emprego, porque você não fala inglês. Esse é o motivo de eu estar aqui hoje com você fazendo essa live. Então, o primeiríssimo motivo que eu, durante toda a minha vida, vi e vivo até hoje, mais intensamente do que nunca, somos nós imigrantes que chegamos no outro país e não conseguimos falar a língua inglesa. Seja ele o país que for. Eu estou em Portugal, e mesmo em Portugal, muitíssimas pessoas estão perdendo oportunidades, estão passando por perrengues, porque não falam a língua inglesa, não conseguem encontrar um emprego, porque não falam a língua inglesa. Então, no trabalho, o que é mais comum é ver você perdendo oportunidade porque você não consegue falar nem o básico do inglês. Mas também existem, e na minha história, na minha carreira, na minha história como professora de língua inglesa, eu vi inúmeras pessoas que já tinham o trabalho e que viviam apreensivas, porque não falavam o inglês o suficiente ou não falavam nada de inglês, e a empresa, aos poucos, vai exigindo. E hoje, mais do que nunca, a empresa te exige o inglês. Então, aquela pessoa que tem um inglês mais ou menos, aquela pessoa começa a ficar apreensiva. Gente, isso piora a qualidade de vida de qualquer pessoa. Você não sabe se amanhã você vai estar sendo demitido, você não sabe se amanhã o colega do lado vai ocupar a sua posição. Aliás, esse é um outro assunto que eu queria puxar agora. Já vi inúmeras pessoas não conseguindo promoção no emprego, no próprio emprego, porque não falavam inglês como o colega do lado fala ou falava. Então, no trabalho, o inglês pode ser um grande inconveniente para aquelas pessoas que almejam melhorar, que almejam um salário melhor, que almejam uma promoção. O inglês é tudo no quesito trabalho. E eu quero insistir que, eu vou mudar para os Estados Unidos.
Eu não vou precisar falar inglês, porque existe uma comunidade muito grande de brasileiros. Sim, é claro que sim. A mesma coisa no Canadá, Austrália, Reino Unido, qualquer lugar do mundo, nós somos inúmeros brasileiros que estamos espalhados por aí. Então, se você não quiser falar inglês, você não vai precisar falar inglês. Para arrumar um trabalho, não, você não vai precisar. Mas você não vai se sentir adequado àquele ambiente. Verdadeiramente falando, você não vai inserir na cultura, você não vai se inserir na sociedade. Então, para você que quer um trabalho, qualquer trabalho, falar inglês te dá uma motivação para crescer, porque quem fala inglês vai crescer nesse trabalho. E agora eu estou falando com você, imigrante, como eu, porque nós temos um problema, nós imigrantes. Aí eu vou e vou ficar com um amigo e vou ter um grupo de brasileiros como amigos e não pensamos que depois que a gente chega no local, pode ser que você não fique mais satisfeito ou satisfeita com aquilo que você tem. Então você quer mais. E é natural do ser humano querer mais. Uma ambição, a ambição positiva é algo, é o que nos move. Manuel, não é verdade o que eu estou falando? Isso aí. A ambição é algo positivo. É bom a gente crescer, é bom a gente dar passos, é bom a gente sentir que nós estamos progredindo. Isso faz bem para a alma, faz bem para o ego, faz bem para o bolso. Então, se você vai para um outro país e não fala nada de inglês, você vai conseguir um emprego, sim, mas você não vai ter condições de crescer. Isso é fato. É fato, eu vejo, eu tenho 15 anos de imigração. E primeiro foi na Inglaterra, depois aqui em Portugal. Não é, acredite em mim, não é fácil crescer em outro país se você não dominar o inglês. Falar inglês é essencial, essencial. Falar inglês nível médio é essencial. Se você realmente quer crescer, dependendo do grau da sua ambição, você tem que falar muito bem o inglês. Mas começar falando já é um grande passo. Então, no seu trabalho, um grande inconveniente para as pessoas que não falam inglês, o primeiro inconveniente é, eu não falo inglês, mas como é que eles falam? Information. Eu falo inglês, information. Eu falo, I speak English, e acho que o empregador vai me empregar. Isso não acontece, gente. Fora do Brasil, isso nunca vai acontecer. Nem no Brasil. Mas se você quer realmente arrumar um emprego, você tem que pensar isso e colocar isso no papel. Eu preciso falar inglês, eu vou falar inglês e eu vou me aperfeiçoar para que eu consiga melhores oportunidades na minha vida. Olha, gente, eu já vi tantas pessoas perdendo oportunidades aqui em Portugal. E aí você pensa, acabei de falar dos Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Reino Unido, Austrália. Mas Portugal, por quê, Débora? Para você que está no Brasil ou para você que está por aqui, você sabe que Portugal é movido ao turismo. O turismo move muitos dos países por aqui. Então, se você não fala inglês, você não tem condições de arrumar emprego. Você precisa falar inglês. Então, não pense você que só vou falar inglês se eu for morar na Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, seja lá qual for o país de língua inglesa. Não pense assim. Não pense assim porque você com certeza vai... O primeiro inconveniente da nossa vida adulta, profissional, de imigrantes, se eu estou falando com imigrantes hoje, como eu sempre falo, você não fala inglês, você fica ali na fila ali atrás. Talvez eu precise de você. Só que aqui na frente tem mais uns 10, que também têm as suas qualidades, mas que falam inglês. Pense nisso, esse é o primeiro inconveniente, que eu juro que eu não quero ver você perdendo oportunidades, porque você não aprendeu um idioma que é fácil, não é difícil. Se algum dia você pensou que ele foi difícil, esquece isso. Então, tente aprender o inglês. Para o seu bem, para o bem da sua família, para o seu bem-estar. O outro inconveniente das pessoas que não falam inglês estão, primeiro, no trabalho, certo? Segundo inconveniente das pessoas que não falam inglês é nas viagens.
Gente, a pessoa que gosta de viajar, imagina então que você já está numa zona de conforto e você não quer, eu já estou empregado, já consegui o que eu queria, mesmo em outros países, mas eu estou satisfeito. Ponto. Estou satisfeito com o que eu tenho, mas eu quero viajar. E aí você vai viajar, você não tem oportunidade nem de fazer amigos, nem de conhecer pessoas, nem de conhecer a cultura. Porque se você for para a Itália, você vai falar italiano, certo? Se você for para a França, você vai falar francês. Se você for para a Bélgica, você vai falar o quê? Alemão, francês? Qual que é o idioma ali? Porque ali já fiquei confusa. Ô, Manuel, me ajuda aí. Derson. Hi, teacher. Manuel, me ajuda aí. Qual é o idioma que você que se fala na Bélgica? Qual deles? Se você for para o Japão, você vai falar japonês. Se você for para o México, você vai falar espanhol. É assim que rola, gente? Não é. O que que acontece quando você fala o inglês? Você se vira em qualquer lugar do mundo. Se você tem um problema no hotel que você está ficando, você vai se resolver, você vai conseguir dar a volta por cima através da língua inglesa. Se você tem um problema com comida no restaurante, ou se você quer pedir a comida, não é problema não, vamos pensar em coisas boas. Se você quer pedir a comida, a bebida, você vai ter que tentar falar inglês, ou falar inglês, porque aí a coisa vai fluir, a conversa flui, o garçom te atende melhor. Existiu uma comunicação. Existiu uma comunicação e é óbvio que a sua viagem vai ser muito mais satisfatória. Então, pensa comigo. Você vai viajar, você não fala na dica de nada de inglês. E agora eu estou contando uma história que aconteceu comigo, tá? Foram várias, mas essa que me veio na cabeça, só não vou citar o nome da pessoa porque eu acho que é desagradável. Eu vou viajar daqui 2 meses. Eu não sei inglês, mas eu quero fazer um curso de inglês para viagens. Ótimo, eu vou te ensinar inglês para viagem, tá? Eu te ensino a falar, a pedir a água, como você vai se comportar na imigração, eu te ensino tudo. Mas você nunca sabe o que a outra pessoa do lado de lá vai estar falando com você. Em qualquer situação que eu te ensino a falar inglês para viagens, e quando alguém te responde, eu não sei prever qual é a resposta daquela pessoa. Então, eu acho bastante complicado o inglês para viagens. Porque eu te ensino a falar, mas você nunca sabe o que o outro vai responder. Então, a viagem vai deixar de ser prazerosa quando você, achando que sabe pedir uma água, o garçom te oferece algo e você fica com cara de paisagem. Opa, isso a professora não me ensinou. Não dá para ensinar em pouco tempo. Então, até para viajar, sinta-se à vontade. Vou levar a família para passear. Sinta-se à vontade, sabe que você está cuidando das pessoas, da sua família, porque o inglês está ali na ponta da língua. Você quer passear com amigos, você vai fazer outros amigos, sentando em um barzinho, num restaurante, indo em algum local turístico, você encontra outras pessoas e você tem a capacidade de fazer novos amigos. Então, esse era o terceiro inconveniente que eu ia te falar. O inglês fecha portas, principalmente hoje no mundo tecnológico. Nós podemos ligar o nosso computador, ligar o microfone e falar com pessoas do mundo inteiro. Isso é muito satisfatório. Você conhecer culturas, conhecer povos, você ter a oportunidade de fazer novos amigos, isso é muito, muito fantástico. Eu vivi sem a internet durante muitos anos e creio que você também, se você é da minha idade, nós vivemos sem a internet. Nós não tínhamos essa facilidade de estar falando, eu estou aqui falando com você, Manuel, que está na Bélgica, estou falando com o Cândido, que não sei onde está, o Derson, que está em Cascais, ali perto de Lisboa, desculpa, Derson, eu esqueci onde você está, estou falando com a Tamires, que está no Brasil, eu estou falando agora, neste momento, com pessoas que estão em 5 lugares diferentes. E eu aqui no norte de Portugal, você pode fazer isso através da língua inglesa. Então, o terceiro inconveniente que eu ia te falar é, além das viagens não serem tão prazerosas, porque você não consegue se comunicar, foi mal atendido no restaurante porque você não conseguia falar, comeu errado porque não sabia o que pedir para comer. Além disso tudo,
você está perdendo a oportunidade de fazer novos amigos, de conhecer novas pessoas. Que até isso, falar inglês te proporciona. O mundo inteiro já sabe que nós estamos conectados através de um idioma, a língua inglesa. Através de uma coisinha, internet. Liga a internet e fala inglês e você tem capacidade de conhecer pessoas no mundo inteiro. E vou voltar no trabalho. Quando você conhece pessoas, quando você aumenta seu networking, pensa no LinkedIn. Quando você coloca o seu currículo no LinkedIn, você está disponível para empresas internacionais, porque ali no seu currículo está escrito, eu falo inglês. Aliás, o seu currículo já está em inglês. Tudo aumenta. O inglês abre leques. Abre. Não falar inglês fecha todos os leques e todas as possibilidades. Então, eu quero que você pense, você já passou por algum desses perrengues, por algum desses inconvenientes? No trabalho eu não consegui emprego, eu não consegui o que eu queria, eu não fui promovido. Em viagens eu passei um perrengue no restaurante que eu pedi A e veio B. E eu não sabia reclamar do B. Eu tive um problema no hotel com o meu quarto e eu não conseguia resolver. Eu tentei falar uma coisa na imigração e eles entenderam outra e tive um probleminha ali na imigração. Passei, mas tive um problema. Já começou errada a viagem, já comecei no sofrimento. Você já passou por algum perrengue desse? Você já tentou conversar com alguém que é uma pessoa bacana, uma pessoa legal e não conseguiu? Porque você não falava inglês? Você começa, what's your name? I'm from... E pronto, parou, travou, não sai mais. Tecnologia. Em relação à tecnologia, gente, 80%, eu estou lendo aqui o número porque eu fiz uma pesquisa antes de falar isso para você, não estou inventando. 80% do que está escrito está em inglês. Então, se você compra qualquer coisa, hoje os manuais têm várias línguas, mas 80% da tecnologia, de coisas novas, de coisas que você pode estar aprendendo, estará em inglês. Se você já está num nível universitário, você sabe que você está lendo artigos em inglês. Mestrado e doutorado nem se fala. Se você faz algum tipo de intercâmbio cultural, como existe o Erasmus aqui na Europa, os portugueses podem ir para qualquer país e vice-versa, brasileiros podem vir para cá também através do Enem ou das universidades federais do Brasil, acho que é particular não, mas o intercâmbio universitário exige que você fale inglês, por quê? Como é um intercâmbio, pessoas do mundo inteiro estarão vindo aqui para Portugal, vou falar agora de onde eu vivo, tá? Aqui na Universidade do Porto, existem matérias que são dadas somente na língua inglesa, porque ali existem alemães, japoneses, italianos, brasileiros, portugueses. E qual é a língua que o professor vai ter que usar para poder falar com todas essas pessoas? Simples, né? Sem o inglês, não tem como você fazer um tipo de viagem de intercâmbio cultural assim, que é muito produtivo e super valioso para você que está pensando em melhorar seu currículo a nível universitário, ok? Então, a tecnologia, se você não está no nível, vamos esquecer da área da educação e vamos pensar na tecnologia como um todo. Você liga a televisão, está escrito on. Você desliga, está escrito off. É ou não é? Você faz o download de um arquivo. Você faz o upload de uma foto. A gente usa o inglês o tempo inteirinho. Já importamos, inclusive no Brasil, porque o português de Portugal é um pouco diferente, nós importamos muito, muito. Eu uso o mouse. Eu uso o mouse. Aqui em Portugal não, mas nós usamos mouse. E assim vai, nós temos inúmeras palavras que nós precisamos saber só para falar o básico em termos de tecnologia. Lembrando que um dos empregos, voltando lá no item número 1, trabalho, um dos empregos mais quentes no mercado ainda é o IT, o pessoal da área de TI. Para quem quer crescer na área de TI, se você está aqui agora me ouvindo, se você está me ouvindo e você é da área de TI, você já sabe que você não terá chances se você não dominar o inglês. Você não tem como crescer.
Quer dizer, você não tem nem como trabalhar, porque a linguagem da programação, a linguagem da pessoal de TI, no geral, é totalmente em inglês. Aliás, na engenharia também, eu trabalhei como tradutor e intérprete e os engenheiros têm que saber a linguagem em inglês da linguagem deles, se for mecânica, se for refratário, se for automação, seja lá qual for, tudo está escrito em inglês, porque os projetos estão em inglês. Gente, toda volta que eu dou, eu volto ali no trabalho, você já deve ter percebido. Porque, para mim, um dos pontos cruciais, e que eu estou aqui e vou insistir, é que você acorde para o fato de que quem não fala inglês não consegue, hoje, ter um trabalho digno, com um bom salário, que te dê orgulho de eu estou aqui, eu faço isso com prazer. Hoje é segunda-feira e eu estou trabalhando com prazer, eu estou aqui com alegria, porque eu faço o que eu gosto e eu tenho o salário que eu mereço. Eu sei que parece utópico o que eu estou falando, mas não é. Eu quero muito que você entenda que toda volta que a gente der, a gente volta ali no trabalho. Porque é o trabalho, o meu foco, que você não perca oportunidades porque você não fala inglês. E eu vou insistir nisso quantas vezes forem necessárias. Porque eu comecei falando nessa live, se você não estava lá no comecinho, eu já vi muitos casos de sucesso. E é inspirada nessas pessoas que eu falo com você sempre. É inspirada em mim que eu falo com você sempre. Estude inglês, foque, tenha objetivo. E eu vou falar sobre isso daqui a um minutinho, porque essa é a minha dica de ouro. Focar, ter objetivo, fazer um pequeno esforço diariamente. Essa é a minha dica de ouro, me dá mais um segundinho, porque o último item que eu queria falar com você é sobre a memória, sobre a inteligência. É fato de que pessoas que falam outros idiomas, se você fala dois, você aprende o terceiro com mais rapidez. Você está trabalhando a sua inteligência. O nosso cérebro é um músculo e você tem como fazê-lo crescer, não no tamanho, mas sim na capacidade de memorização. Quando as pessoas se aposentam, repara nisso, e elas param tudo, deixa de fazer tudo, aposentei, não quero mais nada. A pessoa começa a ter mais esquecimentos, eu falo crises, surtos de esquecimento, a pessoa tem uma memória mais fraca, porque ela deixou de trabalhar um músculo super importante, que está aqui. Se você gosta de ter um corpo sarado, você sabe que indo à academia frequentemente, todos os dias ou 5 vezes na semana, você vai estar malhando o seu músculo. E esse músculo cresce. Mesmo eu, com a minha idade, se eu quiser malhar e definir meus músculos, eu vou à academia e vou malhar e os meus músculos vão ficar definidos. Porque o músculo, ele obedece a gente, certo? Então, ativa a sua inteligência. Eu vou falar sobre isso agora e eu quero muito que você entenda de uma maneira bem metafórica, tá? Mas não é que você vai ser mais inteligente ao falar inglês, mas você terá condições de ler mais artigos, de se inteirar mais com tudo que acontece somente na língua inglesa. Há podcasts, há entrevistas, há muita coisa disponível aqui no YouTube para você através da língua inglesa. Se você infelizmente, se você não conseguir... Gente, até o prazer de assistir um filme no próprio idioma, a voz do artista mesmo, ao invés de uma dublagem, tudo isso. Quando você estuda um idioma, você está ativando o seu músculo, você está trabalhando a sua memória, você está trabalhando a sua inteligência. Também foi comprovado, e você pode pesquisar, que até o mal de Alzheimer, as pessoas não têm grandes problemas. Quem tem tendência a ter algum esquecimento, o idioma, não é só o inglês, tá? O idioma, o fazer palavras cruzadas, quando médicos falam, façam palavras cruzadas, evita o envelhecimento do cérebro. O cérebro é um músculo que tem que estar ativo. E o idioma é fantástico, porque toda hora você tem que resgatar palavras. Então, você que fala inglês ou você que está estudando inglês, você está fazendo o melhor exercício, a melhor academia para o seu cérebro. Bom, o que eu gostaria de falar sobre a minha dica de ouro para você?
Se você está comigo aqui até agora, você quer a minha dica. E eu quero que você entenda que essa dica é assim, é a virada de chave para as pessoas que realmente querem falar um idioma. Você tem que ter constância. E não precisa estudar 1 hora de inglês. Você vai estudar, no máximo, meia hora de inglês por dia. Quando você tem essa constância, você está trabalhando o músculo. Lembra do que eu acabei de falar? Você está se exercitando. Não aqui, mas aqui. Você está todos os dias trabalhando o seu músculo. Você vai perceber que aos poucos você já está memorizando com mais rapidez. Você estaria falando com mais rapidez. Desculpa. Você estaria falando com mais rapidez. Você, literalmente, quando ativa o seu músculo, você vai estar dominando uma das áreas que é essencial. Você vai à academia e você trabalha a sua mente. Então, pense comigo. Como é que você vai fazer essa constância? Como é que você vai ter essa disciplina? Porque a palavra-chave é disciplina. Para fazer algo constantemente, você tem que ter disciplina. De meia horinha por dia, máximo. Pode ser 10 minutos. Vai depender o que você aguentar. Então, a primeira coisa é, estabeleça um horário e um tempo para você fazer algo em inglês. Então, dica de ouro, anota aí, se você tiver com papel e caneta, escreve. Estabeleça um horário e um tempo. Um tempo que você consiga estudar. Imagine que eu, vou voltar para a minha metáfora aqui, eu não consigo, eu não sou muito fã de academia, e eu vou para a academia e falo, eu quero fazer 5 dias na semana. O pessoal da academia vai achar aquilo fantástico, mas eu vou conseguir? No começo, talvez eu não consiga, porque eu sou sedentária. Então, eu vou 3 vezes na semana, ou 2 vezes na semana. Então, eu estou estabelecendo um horário, que é na parte da manhã, que é que eu posso, eu trabalho, vou na academia e volto para terminar o meu dia, ou é à noite, eu vou estabelecer um horário, porque aquilo vai virar uma rotina. Rotina que a gente acaba sentindo falta, né? Estabeleça um horário para estudar o seu inglês e estabeleça quanto tempo você vai fazer. Mas você não vai fazer só 2 vezes na semana. Você vai fazer 5 dias na semana durante 10 minutinhos. 10 minutinhos de inglês diariamente vão fazer você mudar totalmente. Vai fazer você mudar, perdão, vai fazer você mudar totalmente a sua história e a sua relação com a língua inglesa. Então, o que você fez? Você está lutando contra algo que você dá conta. Porque, mais uma vez, não adianta você estabelecer que vai estudar meia hora todos os dias, 7 dias na semana, sendo que você não vai conseguir fazer isso. Sou eu indo para a academia. Eu vou para a academia todos os dias e eu vou ficar aqui 1 hora, 2 horas. Primeiros 15 dias é pura animação. Muito ânimo, muita adrenalina. Depois dos 15 dias já começa, ai, mas está chato, não estou dando conta, não. Eu tenho que trabalhar, gente, eu tenho que fazer outras coisas, eu tenho outras coisas, minha mente tem, eu tenho muita coisa para fazer. E aí na mente vai, né? O inglês, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. 10 minutinhos diário, 15 minutinhos, quanto tempo você achar que aguenta, estabeleça o horário, de segunda a sexta, 10, 15, 20, meia hora por dia e faça alguma coisa em inglês. E essa coisa que você vai fazer tem que ser algo que você gosta.